Olá! Olha, receber um não do INSS, mesmo com um laudo médico na mão, é uma daquelas coisas que deixa a gente sem chão, né? Fica aquela pergunta martelando na cabeça. Mas o que eu fiz de errado? Pois é, hoje a gente vai fundo nesse mistério. Vamos entender por que isso acontece e, mais importante, mostrar como montar a prova certa para virar essa decisão e garantir um direito que é seu. Essa é a grande questão, o centro de tudo. A pessoa está lá com o laudo do médico de confiança, aquele que acompanha o tratamento, e mesmo assim, a perícia nega. Por quê? Pode não parecer, mas existe uma lógica por trás disso, uma forma de pensar do perito. E é essa lógica que a gente vai decifrar juntos agora. E o nosso objetivo aqui, veja bem, não é duvidar do médico, longe disso. A questão é aprender a falar a língua do INSS. É pegar esse laudo e transformar ele numa ferramenta poderosa, numa prova que o perito não tem como ignorar. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso mapa do caminho. A gente vai começar entendendo a frustração do laudo rejeitado, depois vamos ver a diferença crucial entre diagnóstico e incapacidade, aprender a montar um laudo perfeito, fugir dos erros mais comuns, saber o que fazer se o benefício já foi negado e, por fim, como tomar as rédeas da situação. A primeira coisa é entender esse sentimento. Receber uma negativa do INSS quando a gente mais precisa, doente, sem poder trabalhar, é como levar com a porta na cara. Dá um desânimo, parece que é o fim da linha, mas acredite, não é. É fundamental saber que essa não é uma história isolada. Milhares e milhares de brasileiros passam exatamente por isso todos os anos. É um problema comum, mas que tem solução quando se tem a informação correta em mãos. É exatamente aqui que o jogo começa a virar. Em vez de focar no problema, a gente foca na solução. E a solução começa com conhecimento. Entender por que o benefício foi negado é o primeiro passo, a chave para abrir essa porta. Agora preste muita atenção, porque a gente chegou no ponto mais importante de toda essa conversa. Existe uma diferença, assim, gigantesca entre ter uma doença diagnosticada e comprovar que essa doença causa incapacidade para o trabalho. E é nessa diferença que mora o segredo que muitas vezes nem o médico que acompanha o caso sabe. Essa frase pode soar estranha, até um absurdo, né? Mas na lógica da perícia do INSS é a mais pura verdade. O perito não está lá para duvidar da doença. Ele parte do princípio que o diagnóstico do médico está correto. A grande pergunta na cabeça dele é outra. A pergunta que o perito se faz é: ok, essa doença existe, mas ela impede essa pessoa de exercer a sua profissão específica? Isso é o que chamam de incapacidade funcional. Não adianta só dizer que a pessoa está doente, é preciso mostrar com detalhes como aquela doença atrapalha as tarefas do dia a dia do trabalho dela. E olha só esse exemplo que deixa tudo cristalino. Um laudo fraco só joga informação lá. Hérnia de disco lombar. Ponto. Agora, o laudo eficaz, ele conta uma história. Ele conecta os pontos. Por causa da hérnia, esse estoquista não consegue mais levantar caixas com mais de 5 quilos, não aguenta ficar de pé por muito tempo. Ele descreve a incapacidade na prática. É isso que o perito precisa ler para entender a situação de verdade. Bom, agora que a gente já entendeu o que o perito procura, vamos ver como entregar isso para ele. Um laudo que funciona de verdade é quase um documento técnico. Ele tem uma estrutura. Vamos analisar essa estrutura, essa anatomia, passo a passo. Um laudo perfeito, digamos assim, tem 5 partes que não podem faltar. Pense nelas como os pilares de uma construção. Se faltar um, a estrutura toda fica bamba e pode cair. Vamos olhar cada um desses pilares de perto. Parece óbvio, né? Mas acredite, muito laudo é negado por coisa boba assim. O documento precisa ter todos os dados, tanto do paciente quanto do médico. Nome completo, CPF, CRM do médico, especialidade e, claro, assinatura e carimbo. Sem isso, para o INSS o laudo nem existe. É o primeiro filtro. Aqui a palavra-chave é precisão. Um laudo que diz dor nas costas com código genérico não ajuda muito. O ideal é ter o código CID exato da doença. E mais um detalhe importantíssimo: se a incapacidade vem da soma de vários problemas, uma hérnia de disco, mais uma tendinite, mais um quadro de ansiedade, por exemplo, todos eles devem estar listados, cada um com seu CID. Isso mostra a complexidade do quadro de saúde. Essa parte do laudo, a anamnese, é como se fosse o diário da doença. Ela conta a história, quando os sintomas começaram, o que já foi feito de tratamento, os exames, os remédios. Isso mostra para o perito que não é algo de agora, que a pessoa vem lutando contra o problema, mas que mesmo assim a incapacidade continua. Dá peso e seriedade ao pedido. Pronto, chegamos no coração do laudo, na parte mais decisiva de todas, a descrição da tal da incapacidade funcional.
Acertar em cheio aqui aumenta e muito as chances de conseguir o benefício. Vamos pegar o caso de uma confeiteira para ilustrar. O laudo ruim só fala o que ela tem. Síndrome do túnel do carpo. Ok, e daí? Já o laudo perfeito mostra o que essa síndrome causa no trabalho dela. Ele explica que, por causa da doença, ela não consegue mais sovar massa, usar o saco de confeitar com firmeza, levantar as formas. Ele descreve as tarefas essenciais da profissão que ela não pode mais fazer. O perito lê isso e a incapacidade se torna visível, real. Ele entende, essa pessoa não pode mais ser confeiteira. E para fechar o laudo com chave de ouro, vem o prognóstico. Basicamente, o médico precisa dar uma previsão. A incapacidade é temporária. Se for, qual o tempo estimado de afastamento para tratamento? Uns 180 dias, por exemplo? Ou a situação é mais grave e a incapacidade é permanente para aquela função? Essa informação é crucial, porque é ela que vai dizer para o INSS se o caso é de um auxílio-doença, temporário, ou de uma aposentadoria por invalidez, permanente. Muito bem, já vimos como se monta o laudo ideal. Agora vamos falar do lado oposto, as armadilhas. Aqueles erros que parecem pequenos, mas que podem sabotar todo o processo e levar a uma negativa, mesmo com um laudo que parecia bom. Primeiro de tudo, a data do laudo. Isso é muito importante. Para o INSS, um laudo com mais de 90 dias já começa a ficar velho, porque o quadro de saúde da pessoa pode ter mudado nesse tempo. O ideal, sem dúvida, é levar um laudo fresquinho, emitido o mais perto possível da data da perícia. Pensa comigo, se o problema é de coração, quem tem mais autoridade para falar sobre isso? Um clínico geral ou um cardiologista? Para o perito do INSS, a lógica é a mesma. Um laudo assinado por um médico especialista na área da doença tem um peso muito maior. Mostra um acompanhamento aprofundado e dá mais credibilidade à análise. O perito é um técnico, ele lida com dados, com fatos. Uma frase como paciente refere muita dor é subjetiva, é fraca. Agora uma descrição como limitação na abdução do ombro a 90 graus, isso sim é forte, é um dado técnico, mensurável. A linguagem do laudo tem que ser o mais objetiva possível. E para fechar, mais 3 erros que podem ser fatais. Primeiro, a falta da data de início da incapacidade, a famosa DI. O perito precisa saber desde quando a pessoa não pode mais trabalhar. Segundo, um laudo com letra que não dá para ler ou com rasuras. Isso invalida o documento. E terceiro, incoerências entre o que o laudo diz e o que está no histórico de trabalho oficial da pessoa, os CNIs. Tudo precisa conversar. Certo, mas e se o não já veio e se o benefício já foi negado? Calma, não é o fim do mundo. Existem passos bem claros que podem ser tomados para tentar reverter essa decisão. O plano de ação é basicamente este. O primeiro passo, que muita gente não sabe que pode dar, é pedir a cópia da perícia do INSS. É um direito. Nesse documento, o perito escreveu por que negou. Com isso em mãos, o próximo passo é voltar ao seu médico, mostrar o que o perito alegou e pedir um novo laudo, dessa vez muito mais detalhado e focado em responder, em contestar aqueles pontos específicos que levaram à recusa. Com esse novo laudo turbinado em mãos, existem 2 caminhos principais. Um é o recurso dentro do próprio INSS. Sinceramente, quando a briga é sobre avaliação médica, a chance de sucesso aí é pequena. É difícil um perito ir contra a decisão de outro. O outro caminho é a ação judicial. Aí o caso vai para um juiz que vai nomear um perito da confiança dele, um terceiro, totalmente imparcial, para fazer uma nova avaliação. E essa perícia judicial costuma ser bem mais detalhada, o que aumenta bastante as chances de conseguir o benefício. Chegando ao final, a mensagem mais importante é essa: a informação correta dá poder. Com ela, a pessoa deixa de ser só uma passageira nessa história e passa a ser a motorista, assumindo o controle da situação. Se for para guardar uma única ideia de tudo que a gente conversou, que seja esta. Na perícia, o foco não é provar a doença. O foco é provar que, por causa da doença, não dá mais para exercer aquela profissão. A prova da incapacidade funcional é o que vale ouro. O médico é o maior aliado nessa jornada, mas ele é um especialista em saúde, não nas regras do INSS. Por isso, a comunicação é tudo. É preciso conversar com ele, levar essas informações, explicar a importância de detalhar como a doença afeta o trabalho. Juntos, é possível construir o documento que pode garantir esse direito. Depois de tudo que a gente viu, aquela jornada que parecia tão confusa e frustrante, agora tem um mapa e um caminho claro. O conhecimento transforma a incerteza em estratégia. A pergunta que fica é: a pessoa que passa por isso agora se sente mais preparada para construir e apresentar essa prova que o INSS simplesmente não vai poder ignorar? A gente sabe que as regras do INSS podem ser bem complexas.
Por isso, ao final, nos apresentamos. Somos da equipe do Dr. Aleandro, especialista em previdenciário e civil. Se quem está nos assistindo precisa de uma orientação, de uma luz, pode deixar um resumo do caso aqui nos comentários. Nossa equipe se esforça para analisar e responder a cada situação. E para que essa informação tão importante chegue a mais gente que está precisando, uma ajuda é fundamental. Se este guia foi útil, curta, compartilhe com alguém que pode estar passando por essa mesma dificuldade e, claro, siga o nosso canal para não perder os próximos guias. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!